Esses dias o meu filho fez um churrasco lá em casa, lá no salão de festa do condomínio. As orelhas dele estão quentes assim. Convidou os colegas ele já está na faculdade, no segundo ano, e convidou os colegas de segundo grau do ensino médio para participar desse churrasco. Isso foi sábado para domingo, de sexta para sábado, mas enfim, o churrasco foi até às 5 horas da manhã. Às 2 horas da manhã eles colocaram mais um pedaço de carne para assar. Eu não dormi bem aquela noite. Não quis invadir o espaço privado do meu filho, onde ele tinha os amigos, mas por outro lado eu fiquei um pouco tenso com o que acontecia. Na manhã seguinte eu fui conversar com ele como foi o churrasco. A partir da 1 da manhã até as 5 da manhã eles jogaram no banco imobiliário. Sabe? E aí tu vê, quando tu planta, tu colhe. Talvez em outras famílias esse churrasco tivesse desandado para bebida a noite inteira, e entre outras coisas. Então, o que eu quero mostrar com isso? Nós não devemos depender da nossa imaginação, dos nossos conceitos, para imaginar o coração das pessoas, dos nossos familiares, do nosso filho. Nós temos que trabalhar para conquistar o nosso lugar na Bíblia. Porque se nós deixarmos pelo que nós imaginamos, nós vamos perder a noite de sono, como eu fiz. E no dia seguinte eu abracei o meu filho, agradeci pelo que aconteceu e pela confiança que eu tenho nele. Apesar de ter ficado um pouco inseguro naquele momento da gurizada toda, eles são adultos e nós como pais demoramos um pouco a entender isso. Ele tem 18 anos de idade, ele já foi liberado de adolescente para adulto e mesmo assim ainda fica aquele peso no coração muitas vezes do que está acontecendo. Mas tu tem que ser seguro. Isso eu digo para mim mesmo, estou dizendo para mim mesmo, seguro do que o trabalho que tu fez na vida do teu filho. Tu tem que ser seguro do ambiente familiar que tu tem em casa. E eu quero trazer para vocês algumas coisas, isso que já foi falado. E o que é isso? Antes de eu passar a última parte, o que é essa porta aberta? Essa porta aberta é o seguinte: muitas vezes surge um momento em que o nosso filho quer falar. Não só ele, como outras pessoas também. É aquele momento em que o coração está apertado e eu preciso conversar com alguém. Nós vivemos num mundo tão dinâmico, com tanta atividade, com tanto entretenimento, que muitas vezes nós não colocamos a prioridade certa nas coisas que fazemos. Não que o que nós fazemos, esse monte de atividades, não sejam importantes, provavelmente sim, não estou dizendo que não sejam, mas nós temos que aprender a priorizar as coisas das nossas vidas. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? O teu filho está ali, querendo abrir o coraçãozinho dele contigo. E naquele momento eu estou preenchendo um relatório, eu estou estudando alguma coisa, eu estou vendo televisão, estou vendo alguma coisa na internet, e tu pensa, isso aí depois eu vejo com ele. Só que aquele momento passa. E aquela portinha que estava pronta para se abrir, já não está mais disposta a ser aberta. Quando esse momento surgir, não percam a oportunidade. Porque são momentos talvez raros para algumas pessoas. Tem pessoas que no mundo hoje em dia, me enquadro entre elas, têm dificuldade em abrir o seu coração. Nós vivemos num mundo de contatos rápidos, superficiais, distantes. E quando nós estamos prontos para abrir o nosso coração, às vezes nós não temos a quem abrir. Nós estamos distantes daquelas pessoas a quem nós confiamos e gostaríamos de estar falando aquilo. E veja que muitas pessoas se arriscam abrindo o seu coração a qualquer pessoa. Porque isso é o seu íntimo, é o seu interior. Nós devemos abrir o nosso coração à pessoa certa, no momento certo. Para isso, a confiança é o valor certo. A
confiança é algo que deve ser conquistado. E é tão difícil nós perdermos a confiança das pessoas. É tão fácil nós perdermos a confiança das pessoas. Um trabalho árduo, difícil, e de uma hora para outra desaba aquela ponte que nós levamos muitas vezes meses, anos para construir. Não percam essa oportunidade. Quando o coraçãozinho estiver pronto para se abrir, seja o teu filho, seja algum irmão teu, para e ouve, para e ora, para e reflete sobre o que está acontecendo. Porque esse momento não é um momento comum, é um momento especial. Todos nós aguardamos por ele, seja para ouvir o que alguém tem a dizer, seja estarmos no ponto de colocarmos o nosso coração para outra pessoa, colocarmos os nossos pensamentos mais íntimos, as nossas necessidades, as nossas lutas. Qual foi a última vez que tu pediu um abraço para alguém? Qual foi a última vez que tu deitou no colo de alguém, da tua esposa, do teu marido, do teu pai, que tu chorou no colo dele? É importante o nosso relacionamento com o Senhor, é fundamental. Mas o Senhor nos colocou aqui como representantes dele também. Como posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a quem eu vejo? Como eu posso amar a Deus se eu não me aproximo daqueles a quem o Senhor colocou no meu caminho? Se eu não estou próximo dele. E é isso que nós devemos buscar. Comunhão, estarmos próximos uns dos outros. Ontem à noite eu vim ao culto jovem com meu filho. Depois do culto, fizeram um cachorro quente aqui. Que momento agradável. Oportunidade que eles têm de se aproximarem uns dos outros. Hoje à tarde os adolescentes vão ter lá no Parque de Germânia um evento deles, em que eles vão fazer algumas brincadeiras, vai ter um slackline, uma corda em que eles andam em cima, enfim, algo vai acontecer, mas isso tudo é pano de fundo para algo que é o mais importante, que é o relacionamento entre eles, o fortalecimento dos laços que existem entre eles. Esse é o princípio da família interdependente. Se não me engano é 1 Coríntios 12, deixa eu ver se eu acho aqui. 12:26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Como nós vamos saber que o nosso irmão está sofrendo se nós não temos um relacionamento com ele? Como nós vamos saber se o nosso irmão está tendo vitória se nós não nos relacionamos com ele? Esse vínculo entre nós é fundamental para que nós possamos colocar a palavra em prática. Algumas semanas atrás, uma das discípulas da minha esposa ganhou uma carona da mãe dela até a minha casa, onde elas fazem a reunião semanal delas discipular. E essa senhora, que não é convertida, perguntou para a filha: o que é que vocês fazem lá? E a filha explicou com essas palavras: mãe, lá no lugar em que nós nos encontramos, eu converso com essa pessoa, com a discipuladora dela, não sei se ela usou essa palavra, mas enfim, lá eu abro meu coração, lá eu tenho a oportunidade de me transformar numa pessoa melhor, lá eu tenho a oportunidade de colocar para uma pessoa que eu confio aquilo que acontece na minha vida, e ela me ajuda. A mãe disse assim: como é que a gente faz isso? Eu também quero. Vejam que coisa linda. E a filha e a discípula falou para minha esposa, para a Margarita, esse diálogo que teve com a mãe, e a Margarita disse: convida ela para vir conosco, traz ela aqui. E a mãe foi. Amém, glória a Deus. E a mãe foi, e foi um momento lindo entre as três,
mãe e filha, e mais a Margarida auxiliando, propiciando, quer dizer, na verdade não foi a Margarida, foi o Senhor que propiciou tudo isso, sabe? Então vejam, nós estamos carentes de estarmos nos relacionando com as pessoas, nós estamos carentes de estarmos próximos de alguém, porque o Senhor colocou isso nos nossos corações, para que nós estejamos próximos. A palavra é bonita, a palavra é linda, é eficaz, mas nós temos que praticá-la. Nós temos que buscar a palavra, não apenas conhecer, mas botar em prática aquilo que o Senhor coloca para nós. Vamos para o próximo. Algumas coisas práticas do que acontece, né, no dia a dia entre pais e filhos. Porque os filhos não conversam com seus pais. Superficialidade. Alguns pais não conversam mais profundamente com seus filhos. Eles sabem da rotina do filho, o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, mas não costumam tratar de assuntos mais profundos, não costumam falar de emoções, não costumam falar sobre sonhos, não costumam falar sobre medos. É muito difícil fazermos isso, sabe? E, por exemplo, tem tantas oportunidades dentro de casa para que isso aconteça, e nós muitas vezes matamos essas oportunidades dentro da televisão, por exemplo. Acabou. Não vai surgir oportunidade para que nós venhamos a falar algo mais profundo, algo mais próximo, se nós fizermos isso. Meus pais não me ouvem. Né? Os filhos têm a impressão de que nunca é a hora certa de falar com seus pais, porque os seus pais muitas vezes não estão totalmente disponíveis para ouvi-los. Seus pais estão atarefados, cuidando de outras coisas, e acabam não colocando foco. Nós, infelizmente, acabamos nos tornando muito reativos. Nós reagimos às situações que acontecem e, por isso, agimos pouco. A diferença entre os dois. Quando eu ajo, eu estou colocando meu objetivo e buscando o objetivo. Quando eu reajo, é algo que aconteceu. Eu simplesmente estou reagindo àquela situação que acontece. E assim é na vida dos nossos filhos. Sabe, existe uma fase tão bacana ali entre os 3 e os 10 anos de idade, que é a fase em que os filhos são mais dóceis. Apesar que hoje eles são muito estimulados pelas diversas informações que chegam à vida deles, mas é a fase em que eles são mais tranquilos. Não entrando em questões de personalidade, é a fase em que eles são mais dóceis e mais fácil para que nós possamos influenciar o seu coração. Mas, ao nós adotarmos a nossa posição reativa, nós não agimos. Ao não agirmos, se o meu filho não está dando problema, eu não dou atenção para ele. Olha a seriedade disso. Nós devemos ser agentes que agem por iniciativa. E não alguém que está reagindo ao que acontece na vida dos nossos filhos. Depois, quando chega na adolescência, aí é reação direta. Porque eles começam a crescer, começam a colocar os seus valores, começam a abrir o seu relacionamento social, e aí nós vamos passar a reagir mesmo. Muito difícil nós termos ação nesse período. Os pais respondem antes mesmo que eu termine de falar. Alguém pode ler para mim Provérbios 18, 13?